Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje e por essa oportunidade eu agradeço à comissão organizadora desse evento para me convidar para participar falando um pouquinho sobre o emicizumab. O meu nome é Cláudia Lorenzato, eu sou médica hematologista e hemoterapeuta do Hemepar Curitiba. Esses são meus conflitos de interesse. E eu vou falar sobre emicizumab. Estamos sendo tímidos com o tratamento dos nossos pacientes? Eu acho que para poder introduzir o assunto, eu preciso primeiro explicar um pouquinho sobre a molécula do emicizumab, já que as pessoas que estão participando desse encontro não são só aqueles que tratam hemofilia, mas a hemorrede nacional como um todo. O emicizumab, então, é um anticorpo monoclonal biespecífico. Ele é biespecífico porque ele se liga ao fator 9 ativado e ao 10, ativando o fator 10, fazendo com que a cascata de coagulação tenha sua continuidade, mimetizando o papel do fator 8. Ele pode ser utilizado tanto em pacientes com ou sem inibidores. E ele é de uso subcutâneo. Ele pode ser infundido semanal, quinzenal ou mensalmente. É importante lembrar que ele é uma medicação que serve para fazer profilaxia dos sangramentos. Ou seja, se o paciente tiver uma intercorrência hemorrágica, ele precisa receber ou o fator 8 ou o agente de bypass. Seja um trauma, um sangramento de média conta ou um pouco maior, ou inclusive um procedimento invasivo, como uma cirurgia, um procedimento dentário, retirado de catéter totalmente implantado, ou ainda a prótese mais comum de joelho, quadril, tornozelo. Aqui eu mostro a farmacocinética do emicizumab. Então, nas primeiras 4 semanas, são as semanas de ataque, ele atinge um platô e ele tem uma meia-vida de 30 dias, mantendo sempre esse platô estável. Nesse gráfico, está representada a população adulta e a população infantil com menos de 12 anos, mostrando uma farmacocinética muito semelhante uma da outra. Diversos estudos foram importantes para o plano de desenvolvimento global da droga, da molécula. Hoje já são mais de 7 estudos, 7 Heavens, mas para a gente é marcante o estudo STACY, que é um estudo de tolerabilidade e segurança da droga, onde pacientes brasileiros fizeram parte desse estudo, que contou com mais de 200 pacientes adolescentes e adultos. No mundo, o uso do emicizumab iniciou em 2017, então eles têm em torno de 7 anos de experiência já com a droga. Esse estudo, publicado agora em maio de 2024, faz uma revisão da efetividade do emicizumab com os diversos aspectos, né? Como idade, severidade da doença, presença ou não de inibidor. Mas e no Brasil? Essa é uma tabela que mostra a prevalência das coagulopatias hereditárias, publicada pelo Ministério da Saúde, com os dados de 2022. Aqui mostra que o Brasil tem em torno de 11.384 pacientes. Nós passamos a ter acesso ao uso do emicizumab através da portaria conjunta número 15 de agosto de 2021, que aprovou o uso da medicação para pacientes com hemofilia refratários ao tratamento de imunotolerância, ou seja, pacientes com hemofilia A e inibidores. Apesar da medicação em bula ser aprovado para pacientes com ou sem inibidores. Por que essa preocupação para iniciar o uso da medicação nos pacientes que têm inibidores? Porque esses anticorpos contra o fator 8 têm um impacto importante na qualidade de vida dos pacientes. Os sangramentos desses pacientes, eles são mais frequentes, mais intensos, precisam de tratamentos intensivos, são pacientes que apresentam muita dor,
A artropatia hemofílica desenvolve rapidamente, então são pacientes jovens e já com sequelas articulares, precisam de mais hospitalizações. Eles têm absenteísmo importante, tanto no trabalho quanto na escola, e isso tem um impacto importantíssimo na família, financeiro e principalmente no aspecto emocional. Tudo isso porque quando eles têm episódios hemorrágicos, eles precisam ser tratados com agentes de bypass, que vai ser o CCPA ou o fator 7 recombinante ativado. Infelizmente, essas duas medicações têm uma eficácia em até 80% daquele infundido, comparando com o fator 8. Por isso que os sangramentos deles são mais importantes. E os estudos mostram que o emicizumab tem uma taxa de sangramento zero. Então, vai impedir com que esses sangramentos aconteçam na sua grande maioria das vezes, deixando com que o paciente realmente tenha sangramentos em procedimentos invasivos ou em traumas, fazendo com que a qualidade de vida seja impactada, isso sem contar com o custo do tratamento. Nesse mesmo paper em que mostra os dados de prevalência no Brasil, mostra que em 2022 o geral era de 1.153 pacientes com inibidor contra o fator 8. Por isso, depois de alguns anos, né, do início do uso do emicizumab no Brasil, foi feito um relatório de recomendação do protocolo para uso de emicizumab em todos os pacientes que têm hemofilia A com inibidores. É a expansão do uso do emicizumab no Brasil. E ele foi submetido à Conitec em julho de 2024 e foi aprovado agora em agosto. Ainda não foi publicada a portaria. Então, como eu falei, é um protocolo de uso para pessoas com hemofilia A moderada e grave e inibidores. Todos os pacientes em imunotolerância atualmente vão estar inclusos nesse novo protocolo, independente do título de inibidor atual. Aqueles pacientes que não estão em imunotolerância, mas que têm um título de inibidor acima de 2 unidades Bethesda e que fazem uso do agente de bypass, também vão ser inclusos nesse novo protocolo do uso de emicizumab. E aqueles que estão entre 0,6 e 2 unidades Bethesda, eles devem ser reexpostos para confirmação da resposta anamnéstica. Como que é feita essa reexposição? Aquele paciente deverá fazer uma infusão de 25 a 50 unidades por quilo de fator 8, preferencialmente aquele associado ao desenvolvimento do inibidor, se foi plasmático ou se foi recombinante. Vai ser coletada uma nova quantificação de inibidor 1 a 4 semanas após essa infusão. Caso esses pacientes tenham uma dosagem acima de 2 unidades Bethesda nos 6 últimos meses, o critério de inclusão com agente de bypass, se eles fizerem uso, eles poderão entrar no protocolo sem a necessidade de fazer essa reexposição. Então, esses são os critérios de inclusão. Também vai ser incluso o paciente que apresentar recidiva. Por exemplo, ele fez a imunotolerância, teve um sucesso total, mas aí ele sofreu um trauma, ele fez uma cirurgia ou ele sofreu um acidente, precisou usar uma grande quantidade de fator 8 e o inibidor voltou. Então, se o inibidor voltou, ele pode ser novamente incluso nesse novo protocolo. Como que vai ser feita essa inclusão? O médico deve solicitar a inclusão do paciente pelo meio do preenchimento do formulário lá no Coagulopatias Web. Ele vai ter que fazer um relatório médico, esse relatório médico vai ser feito um upload lá no programa, tem que ter o laudo laboratório completo, que comprove a presença do inibidor nos títulos determinados para inclusão, que vai ser feito também na aba do emicizumab, e o paciente vai ter que apresentar
alguns critérios também, como a avaliação favorável da equipe multidisciplinar, o termo de anuência específico, né, que se encontra no apêndice B do protocolo, assim como o TCLE, né, o termo de esclarecimento e responsabilidade pelo paciente ou seu responsável. Concordando em participar do protocolo, em que ele vai ser responsável sobre a infusão da medicação e o descarte adequado dos frascos, né, para um bom controle dessa medicação. O emicizumab, naquelas 4 primeiras semanas, ele vai ser feito com a dose de ataque, que é de 3 miligramas por quilo, por semana. As doses da semana 1 e da semana 5 vão ser feitos no Centro Tratador de Hemofilia. As doses da semana 2, 3 e 4 poderão ser realizadas em unidade de saúde, desde que devidamente treinada pela equipe do CTH. Por que a dose da semana 5 também tem que ser na unidade de saúde? Porque a dose vai modificar. As 4 primeiras semanas usa a dose de ataque, que é aquela parte da curva que eu mostrei. Depois ele passa a utilizar a dose de manutenção. Se a dose for semanal, ele vai utilizar 1,5 miligrama por quilo por semana. Se a dose for quinzenal, vão ser 3 miligramas por quilo por semana. Então, a adequação dessa dose, a informação deve ser feita no centro tratador. Se esse paciente precisar fazer uma cirurgia de grande porte, por exemplo, em relação ao protocolo anterior, as doses de Novocevin utilizadas para o controle do sangramento modificaram um pouco. Então, a gente vai utilizar de 90 a 120 microgramas por quilo na indução anestésica, seguida de 50 a 90 microgramas por quilo a cada 3 horas nos primeiros 3 dias. Depois aumenta o intervalo para cada 4 horas, até 6 horas, de 4 ao 7º dia, e depois de 8 a 12 horas entre o 8º e o 14º dia. A variabilidade da infusão do Novocevin, do fator 7 recombinante ativado, ele varia com o padrão de sangramento que o paciente está apresentando. Então, é uma individualização do tratamento que o protocolo vem nos permitindo. Dessa forma, fica ainda a dúvida, estamos sendo tímidos? Eu entendo que é passo a passo, que nós vamos avançando no tratamento dos pacientes. São pacientes de uma doença rara, relativamente rara, com um tratamento com um custo muito alto. E por isso precisa ser gradativa a implementação dentro dos centros tratadores no Brasil. Eu considero que cada passo é uma vitória. Fica aqui meu e-mail para contato e eu estou sempre à disposição para discutir casos, se forem necessários. Obrigada.